em comunhão, é o nosso programa de cada semana, esse nosso bate-papo, exatamente construindo, sonhando com essa vida em comunhão. E a palavra em comunhão nos excita e nos produz sempre esse desejo profundo de vivermos uma igreja que seja união, seja fraternidade, seja solidariedade, seja vida. E essa vida, essa fraternidade, primeiramente com o nosso Senhor Jesus Cristo e entre nós. Nós vamos conversar um pouquinho nesse tempo do mês de agosto, mês vocacional. A gente quer conversar sobre aquela vocação maior e primeira que Deus nos deu, a vocação de ser família. E nesta vocação de ser família, a Semana Nacional da Família deste ano vai nos pedir amor familiar, vocação e caminho de santidade. E para conversar sobre esse tema, a gente tem a alegria de um convidado muito especial aqui, o Padre Crispim Guimarães, que é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família, lá da CNBB, e é ele exatamente que faz esse contato conosco. Padre Crispim Guimarães, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, uma saudação a todos, uma saudação ao senhor Padre Ulisses, também ao casal Mateus e Camila e a todos da TV Aparecida, que tanto bem tem feito às famílias do Brasil. Obrigado. E a alegria de ter sempre um casal. Falar de família, precisa ter uma família aqui. E aqui a gente tem uma família generosa, pelo que fiquei sabendo. Mateus e Camila Simão, casal leigo, lá da paróquia de Santa Cecília, da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Sejam bem-vindos, não é mesmo? Vocês que trazem para um testemunho de vida e uma atuação certamente importante dentro da sua paróquia. Obrigada, Padre. Sua bênção. Obrigada, Padre. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui e poder partilhar com vocês um pouco da nossa vivência. E vocês, Padre Crispim, sintam-se assim muito à vontade, né? É um bate-papo que a gente pode expressar aquilo que é a experiência, aquilo que a gente pensa também sobre isso. Tá bom. Da parte, evidentemente, da CNBB, é tão bom ter uma orientação que nos vem direta da CNBB. E antes de começar esse momento, eu gostaria de chamar um texto de São Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 29. Prestem bem atenção nesse texto. Assim, quem escuta essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e se abateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta essas minhas palavras e não as põe em prática, faz como um ignorante, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e se abateram contra aquela casa, e ela desabou. Sua ruína foi grande. Quando Jesus terminou esses discursos, as multidões estavam admiradas com sua doutrina, pois ele as ensinava como alguém que possui autoridade e não como os escribas. Padre Crispim, como soam essas palavras do Evangelho de Mateus em seus ouvidos, principalmente aplicando-as assim à questão da família? Bom, esse texto de Mateus nós usamos bastante na preparação para o sacramento do matrimônio. No Sim. Itinerário vivencial de acompanhamento personalizado, um dos meses exatamente é para aprofundar esta temática bíblica que agora for apresentada. E nós sabemos que sem Cristo, portanto o casamento aí é um amor a três, sem Cristo, obviamente, o fundamento da casa não existe. Então, quem deseja casar, e sobretudo aqueles que contraem o matrimônio aí com as bênçãos da igreja, tem este compromisso de fazer com que a pessoa de Jesus Cristo viva na sua casa, que aquilo que nós chamamos de Jesus em meio a nós seja sempre uma presença vivificante para a vida do matrimônio. Então, é um texto bastante familiar, que, sobretudo as novas famílias que estão sendo constituídas Brasil afora, a partir deste acompanhamento personalizado, tem contato não só no dia do encontro, mas no aprofundamento na leitura orante nas casas. Certo, né? E para vocês que são casados, qual o sentido desse texto de Mateus, dessa casa construída sobre a rocha ou sobre a areia?
eu tenho a impressão que a de vocês está bem sobre a rocha. Graças a Deus, padre. Essa leitura, essa passagem do Evangelho foi nossa leitura de casamento. Verdade? No nosso matrimônio a gente teve essa passagem. Justamente por isso, porque desde o início, né, a gente sabia que queríamos constituir uma família, abraçar o matrimônio com a presença de Jesus no nosso meio, né, com o sacramento, com a igreja e fazer tudo bonitinho. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, né, amor, a nossa união, a nossa família fundada na rocha, né? Porque foi com Ele, foi com Cristo, né, que nós casamos também. Exatamente isso. Conta para nós, então, quantos membros da sua família, para a gente saber as dimensões. São 5 filhos. A 5 mais filhos. velha está com 11 anos e tem a bebezinha que vai fazer 1 aninho agora em agosto. Esse mês, né? São 4 meninas e um menino, padre. E o menino. Tem o João Gabriel, que é o do meio, tem 5 aninhos. 5 aninhos já. Isso aí. Beleza, né? É o coração pulsante da casa. Ou seja, não deixa ninguém sossegado. Não deixa. O senhor entendeu bem, padre. Eu costumo dizer que ele é o isso. nosso melhor caminho de santificação. Exato, né? Eu me lembro bem de um filósofo francês, né? E até gostaria que vocês comentassem, Luc Ferry, né? Ele tem um livro que ele diz Famílias, eu vos amo, né? Que ele defende uma tese de que no nosso Ocidente a única instituição que permanece sagrada é a família. O resto foi quase tudo desmitizado dessa dimensão de sacralidade do país, sacralidade. Ainda permaneceu a família como algo sagrado, né? E com tudo que a família sofre de ventanias, ainda é a família que é sagrada. Eu comento depois disso. Mas eu queria conversar logo com o Padre Crispim, que ele desse para a gente uma ideia, não é mesmo? Padre Crispim, a gente vive uma situação ou um período de mudança de era, né? Em toda a vivência da sociedade, e aí está a família, né? Diante de todos esses avanços tecnológicos, quais os desafios principais para uma família que realmente quer ser cristã hoje, né? Quer manter nos dias atuais o seu cristianismo e que é, digamos assim, quase que uma descoberta ser cristão hoje, porque não dá para repetir o meu tempo de roça, não dá para repetir o meu tempo de 1950. Quais esses desafios que vocês veem, Padre Crispim? Bom, o senhor lembra a mudança de época, ou época de mudança, né? Como o documento de Aparecida nos apresenta, já desde 2007, mas a gente pode pegar um pouquinho aí 92 com o documento Santos Domingo, quando falava desta multidão de batizados, porém não evangelizados. Nós temos agora, de fato, com o avanço das tecnologias, quase que uma nova antropologia, né? Sei. A questão da instituição, por exemplo, a igreja, a escola, a família, que eram bases há algumas décadas atrás, o senhor citou seu tempo de roça, o meu também, que representava aí a dimensão do comunitário de nós, foi substituído pela questão do indivíduo. O eu tomou aí, e o documento de Aparecida traz isso com muita clareza. E a partir desta nova realidade, a questão da ética, a questão da racionalidade foi passada para duas outras dimensões, a dimensão da estética e a dimensão da emoção. As novas tecnologias, elas nos empurraram para essas novas situações. Porém, a gente deve olhar as novas tecnologias como uma possibilidade também. Elas não são ruins em si, né? O mau uso que a gente faz das novas tecnologias é que, infelizmente, tem acabado fazendo com que cada vez mais haja uma dispersão da questão da família. Eu acho que é importante a gente procurar as boas práticas que as novas tecnologias estão possibilitando. Uma delas é esta aqui, esta interação. Sim. A interação durante a pandemia de tantas situações de evangelização que aconteceram porque as tecnologias nos possibilitaram. Nós conhecemos inúmeras iniciativas de solidariedade que surgiram durante o período da pandemia, exatamente a partir do uso das novas mídias. Então, a gente pode lembrar o seguinte, que é importante a gente não demonizar as tecnologias, mas valorizar no sentido positivo. Agora, claro, a família precisa criar uma rotina em relação às novas tecnologias, às redes sociais e evidências, porque senão ela se perde, né?
dentre as famílias, aí uma pesquisa, e também eu fiz no meu período de professor de seminário, uma pesquisa de como se fazia o uso das tecnologias. Muita gente está ligada, né, muito tempo durante o dia nestes novos meios, e nem sempre o uso é um uso adequado. Por isso, a necessidade que a família crie esta rotina, que significa aí um roteiro, um saber lidar com esta nova realidade para questões positivas, para a pesquisa, para a evangelização, dentre outras. De tal forma que aquele uso que não é adequado, a partir de uma rotina que se cria, vá se deixando de lado. Porque, de fato, a gente tem uma tendência, sobretudo com a oferta imensa que estes meios nos oferecem, a talvez nos dispersarmos para as questões superficiais, que não constroem, às vezes até dispersam. Então, eu acho que é importante a gente ter um programa que a família deve estabelecer, e a gente pode ajudar como igreja para que estes meios sejam utilizados de forma positiva. Sei. Eu creio que trata-se assim de toda uma nova pedagogia familiar, né? Para que a criança que vai brotando, ela já seja educada nessa pedagogia, né? Sim. Para vocês, Mateus e Camila, na visão de vocês, qual é a realidade da família cristã aí nos tempos atuais? Como é que vocês sentem que vocês são ainda um casal jovem, né? Traz todo o enfrentamento com um tipo de sociedade. Sim. Certamente que vocês herdaram muita coisa dos seus antepassados, dos pais, dos avós. Como que vocês veem esse desafio, ser família, com 5 filhos, em 2022? Com certeza, padre. É de fato um desafio mesmo, né? Aliás, ser cristão sempre foi desafiador, né, padre? E não é diferente hoje. A gente tem muitas influências, né? Da escola, das pessoas que estão ao nosso meio que não professam a nossa fé, e das mídias, como o padre Crispim estava falando também, em relação à interferência, né, das novas tecnologias. Sim. No lar. Na nossa casa, a gente regula, né, o uso de telas, a gente verifica muito de perto o que as crianças estão usando, mas como o padre mencionou, de fato a tecnologia também vem a nosso favor. Então, por exemplo, a nossa filha Júlia, mais velha, recentemente aprendeu a tocar piano, tendo aulas pela internet, sozinha, porque eu não sou músico, a Camila também não sabe nada de música, ela aprendeu pela internet, autodidata, assim, pegou um programa e aprendeu. Então, isso de fato pode trazer um benefício muito grande, né? Inclusive, na época da pandemia, eu e a Camila somos cursilistas, a gente atuava ativamente no movimento de cursilhos, né? Com a pandemia, a gente teve que ficar em isolamento, a gente fundou um canal na internet, no YouTube, para poder falar para as famílias, ajudar as pessoas a encontrar Jesus, encontrar a paz. Verdade. E a gente começou, padre, quando a gente teve esse entendimento que a tecnologia estava influenciando muito, né? A gente estava vendo isso na prática, a gente tirou a televisão da sala, né? Então, a gente não deixou mais o centro da nossa casa, que era a televisão, a gente fez um altar, né? Então, a gente acorda agora, antes a gente acordava e ia para frente da TV. Agora a gente acorda e vai rezar uma Ave Maria, pedir para que ela conduza a nossa família durante o dia. Então, a gente começou a limitar aí, né? E o uso de celular e tablet, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem esse discernimento em orientá-las para usar só em momentos positivos. Porque se a gente dá um celular ou um tablet na mão de uma criança de 10, 11, 8 anos, elas vão buscar tudo, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vê o tanto de tranqueira que tem, né, padre, nas redes sociais. Às vezes aí, tranqueira, às vezes é porcaria mesmo, né? Isso aí. É verdade. É o termo mais adequado. É o que eu acho, essa nova pedagogia, né, que tem que ter, assim, realmente um tato psicológico para lidar com ela, né? A CNBB, Padre Crispim, ela traz aí essa Semana Nacional da Família, a iniciativa da CNBB, né? A semana, o que ela se propõe concretamente? Padre, deixa eu retomar aqui um pouquinho a fala do casal, porque acho interessante lembrar desta questão do altar, desses símbolos religiosos que nós perdemos ao longo do tempo, sobretudo com o advento da televisão. Isso é fato, né? Eu lembro de um colega meu que disse: eu passei uma vez na televisão, indo para a capela, fiz genuflexão à televisão. Imagina só. Nossa. Né? Tão habituado que estava com o uso da televisão. E era um seminarista, isso na época do seminário. Então, eu acho que é bom a gente recobrar essa liturgia da família. A gente fala de igreja, né? A igreja não existe sem liturgia.
E, número 11 da Lumen Gentium diz que a família é a igreja doméstica. É preciso criar esse espaço litúrgico. Todo o espaço da vida familiar é uma liturgia. E este momento do altar, né, que é um local que representa essa centralidade da vida cristã, é muito importante que todas as famílias tenham. É uma pedagogia catequética, catecumenal, que vai desencadear depois nos outros processos em vista da própria vocação da pessoa, né? Que a família, ela não é só aquela que prepara para o casamento, ela prepara para todas as vocações, como vamos trabalhar isso no próximo ano, no ano vocacional. Também a pastoral familiar vai trabalhar a família como fonte de todas as vocações. Lembrando da Semana Nacional da Família, eu queria fazer aqui um pouco um histórico, padre. Sei. Em 1974, nós temos já algumas sementes da Semana Nacional da Família. A equipe de Nossa Senhora lançou uma Semana da Família, não nacional, mas uma Semana da Família. Depois, por causa dessa iniciativa, em outros lugares, porque isso foi na Diocese de Santos, em outros lugares começaram então se trabalhar uma semana dedicada à família, que desencadeou depois, em 1992, com o lançamento nacional desta semana, que acontece, como o senhor disse, dentro do mês vocacional, começando aí no Dia dos Pais ou na segunda semana do mês vocacional. Naquele ano, o tema foi Família, vive a tua vocação. De lá para cá, né, nós tivemos muitos momentos importantes. Em 95, nós lembramos da campanha da fraternidade A Família Como Vai. Em 97, o segundo encontro mundial das famílias, que aconteceu no Rio de Janeiro, por iniciativa do Papa João Paulo II, que ali foi trabalhada a questão família, dom e compromisso, esperança da humanidade. Então, nós temos aí mais de 2 décadas de celebração bonita desta semana, que a gente deve recordar. É uma semana vocacional, lembrando a vocação da família. E ao lembrar a vocação da família, nós estamos lembrando todas as outras. Não é só para pensar na família de forma ad intra, é para pensar na família, que se torna aí uma luz, como o sal da terra, né? ou como queiram, para toda a sociedade. Porque, de fato, sem a família nós temos um problema social imenso, e nós estamos sentindo isso a partir daquilo que nós vemos na cultura ocidental, que antes era uma cultura cristã, que vai abandonando a dimensão da fé. Nós estamos percebendo quantos males a nossa sociedade tem experimentado. Nós lembramos aqui da corrupção generalizada. Isso tem muito a ver com a questão da família, que infelizmente está deixando de lado esta dimensão da prática da vida cristã. Padre Crispim, na questão da Semana Nacional da Família, Semana Nacional pela Vida, né? Eu acho que família e vida realmente se identificam, né? É a partir daí que dá gosto viver ou não, né? E esse link, como é que você comentaria para nós? Bom, eu lembrei aqui que a Semana Nacional da Família começou aí no início dos anos 90, depois a Semana Nacional da Vida, como consequência natural desse trabalho com a família, surgiu há 11 anos, em 2011, portanto 11 anos atrás. Embora as duas celebrações aconteçam em meses diferentes, uma no mês de agosto e a outra no mês de outubro, elas estão profundamente conectadas, né? A vida deveria ser celebrada de forma muito especial dentro da família. A defesa da vida, a promoção, o cuidado da vida se dá especialmente dentro da família. Da nossa parte, temos uma preocupação muito grande, que a gente não deixe circunscrita a defesa, a promoção e o cuidado da vida simplesmente com aqueles grupos que nós chamamos pró-vidas, que devemos valorizar, devemos trabalhar juntos, mas que estes aspectos citados a partir dessa questão dos verbos, né, elencados aqui, que aconteça dentro da família. Primeiro aí a igreja doméstica, depois a família de famílias, que nós chamamos a igreja. Então, são duas coisas profundamente ligadas. Se no mês de agosto nós lembramos da família, estamos lembrando que ali é um espaço de celebrar a vida.
Depois, quando vamos para a primeira semana de outubro, culminando aí com o dia do nascituro, no dia 8, nós estamos lembrando que a vida está ligada profundamente à família. Quem dá a vida a alguém? É uma família, é alguém que gera uma outra pessoa. Então, as duas realidades se completam, né? Embora a gente possa dizer assim, estamos celebrando em meses diferentes, mas se completam porque fazem parte da mesma realidade. E a igreja tem clareza disso, tem insistido. Eu tomo a liberdade, padre, de lembrar do nosso material, do Hora da Família, que aqui está. Este ano, pela primeira vez, nós imprimimos o material junto, né? Juntos. Hora da Família, né? Hora da Família e Hora da Vida. Isto facilita, porque como Hora da Família já é um material consolidado, que tem assim, uma incidência grande nas nossas comunidades, publicar juntos já lembra este aspecto da complementariedade que existe entre um e outro. Mas o Hora da Vida ainda não era tão celebrado, né? Portanto, a Semana Nacional da Vida ainda não tinha caído no coração de toda a Igreja do Brasil, porque a gente percebia que muita gente fazia esta conotação, que a celebração da vida estava mais ligada a certos grupos. Então, ao trazer aqui todos aqueles que têm acesso ao material das celebrações da Semana Nacional da Família, também agora terão acesso às celebrações da Semana Nacional da Vida. Certo. E creio que a experiência da pandemia certamente colocou a questão da vida bem dentro da família, né? O cuidado pela vida, a importância, a prevalência da vida, mais do que tudo mais que a família sonhava adquirir algum dia, né? Isso colocou como sendo assim, o eixo, o coração da família é a vida, né? E a possibilidade, primeiro, de escapar do coronavírus, segundo, de cuidar dessa vida com muito carinho, porque também perdemos muita gente exatamente porque talvez estivesse cuidando de coisas e não estava cuidando da vida e prestando atenção a isso. Acho que é muito importante esse link que se faz entre família e vida, vida e família. Sim. Tomara que a vida fosse o ponto central em vida, não só porque nasce, mas vida que se cuida. Sim. Vida que se faz brotar, vida que se faz dar fruto, né? Sim. Esse é o aspecto que todo mundo teria que cuidar. Isso é muito importante. Ainda para vocês que são casais, já estou terminando o nosso tempo, mas você conseguir combinar a vida de família com aquilo que é a sua profissão, o seu trabalho, dá para conjugar isso nesse tempo moderno de vai e vem, de corre e corre, para manter uma família de 5 crianças? Dá sim. Quer começar a falar, amor, em relação ao trabalho? Padre, assim, a gente passou por um momento difícil, porque quando eu trabalhava e coordenava um movimento de cursilhos, né? Então, eu não percebia, mas a minha energia estava indo toda para o que deveria ser meio e não fim, né? Sim. Então, foi as orientações da Camila conversando comigo, Mateus, olha, a gente tem que equilibrar isso, você tem que desacelerar um pouco, porque a nossa casa precisa de você. Então, foi aí que eu entendi, porque eu não estava enxergando, né? Minha esposa fez eu enxergar, aí eu recolhi um pouco o trabalho apostólico para poder dar mais atenção para a nossa casa, né, Padre? E sim, contribuindo com o que vocês estavam conversando, eu acho curioso isso, porque as pessoas perguntam para nós essa pergunta, Padre: como vocês têm coragem de ter 5 filhos e colocar essas crianças nesse mundo que nós estamos vivendo? Sim. Essa é a pergunta que normalmente a gente escuta. E a nossa resposta é muito simples. O mundo precisa de novas sementes, né? Os nossos filhos, né, as novas crianças, com cuidado, com a evangelização, com o amor de Jesus, vão ser luz da terra, né? Sal do mundo, né? Beleza. Então, isso é que é importante, né? E a gente tem que ter coragem, sim, porque de fato é muita coisa, né? É muita coisa para fazer, muita coisa do trabalho, muita coisa do lar, mas com harmonia, com diálogo, com entendimento, com oração, sobretudo com muita oração, entregando o dia, a gente consegue dar conta de tudo. Deus dá a graça, Pai. Deus dá a graça. Certamente, certamente. E concluindo, né, que o Mateus está falando, hoje em dia, criar filho é um desafio, né? Então a gente vê... Eu já estive nesse lado, né? Ai, meu filho vai para a escola, então, graças a Deus, né? Tá um tempo lá, vou conseguir fazer as minhas coisas.
E aí, quando a pandemia veio para isso, né? As crianças voltaram para a gente ali, né? No começo, as mães ficaram meio perdidas, mas eu acho que isso foi um caminho muito legal, porque as mães, eu acho que se redescobriram nesse momento, né? Porque a gente deu a vida e foi o que o senhor estava falando. A gente tem que cultivar, a gente tem que regar. E como é que a gente faz isso? É tendo tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Criando eles para o céu mesmo. E como é que a gente faz isso? É através da oração, é através da nossa comunhão e criando nas crianças, educando para as virtudes, certo, né? Não deixar os vícios dominarem. Então, o que a gente tem hoje em dia, eu e Mateus, a gente, né, tá pegando bem assim. Foi uma prioridade nossa, né? A gente pegou o material e estamos investindo na catequese com eles e trabalhando as crianças nas virtudes, para quando crescerem, né, veem o ventaval, né, e eles estarem também fixos ali para conseguir dar frutos, né? Dar os frutos e superar. A gente entende, padre, a educação fundamental. É a nossa missão e a gente não pode falhar. Certo. E a gente sempre tenta trazer para as crianças... Não se terceiriza de modo algum. Não se pode terceirizar para as telas ou para a professora do colégio. A gente sempre entende o seguinte, que na educação, eles têm que ver Deus como princípio e fim de todas as coisas, da história, da geografia, da matemática, porque senão a criança cresce sem espiritualidade. Ela acha que Deus é uma ideia, né? E não um Deus vivo. Isso a gente tenta implementar no coração delas desde pequeno. Isso é bonito, viu? E vocês estão dando ideia, de repente seria bom a gente criar um tempo, entre aspas, de pandemia, né? Para fazer todo mundo se recolher. Verdade. Se juntar. Estar em família ali. Eu termino então aí com o Padre Crispim, né? Essa proposta da Semana Nacional da Família, Padre Crispim, você poderia... Família e Vida deste ano, né? E o Encontro Mundial das Famílias com o Papa Francisco, né? Esse sonho de restaurar um pouco a família cristã. Bom, eu lembro aquilo que o senhor já comentou no início do título, do tema da Semana Nacional da Família, que é Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade, que está em comunhão com o Encontro Mundial, que foi celebrado de forma multicêntrica, e em comunhão com o Encontro Nacional, que vai acontecer de 26 a 28 de agosto, portanto, aí dentro do mês vocacional, na cidade de Florianópolis. Então, estamos aí na iminência dessa celebração. E também este tema é uma preparação para o ano vocacional que nós devemos envolver todas as famílias. Importante a gente lembrar isso aqui. Nós vamos trabalhar na Semana Nacional da Família as bem-aventuranças, aí pegando o documento do Papa sobre a santidade, né? Porque o caminho natural de uma família é a santidade. A gente casa para ser santo. Aquele que sai da família que não casou, que seja para a vocação sacerdotal, religiosa, ou para a vocação leiga, que não entra nenhuma dessas vocações que nós conhecemos de forma mais eminentes, todos nós somos chamados à santidade. Deus nos criou porque é santo. E, obviamente, o nosso fim último é isso. Agora, claro, no decorrer do caminho, cada um, com a sua vocação específica, vai enfrentar as intempéries deste mundo. Então, o nosso olhar fixo no caminho da santidade, sabendo que esta é a nossa vocação primeira, né? Fomos chamados por Deus para isso. No meio do caminho nós devemos lembrar sempre de Deus que nos acompanha, que nos dá as ferramentas necessárias para construirmos aí o nosso caminho, a nossa vocação. Então nós estamos aí em unidade com toda a igreja no mundo que celebrou o ano Amoris Laetitia, com a igreja no Brasil e obviamente aí queremos celebrar nas nossas comunidades com tantas pessoas santas, com tantas famílias santas que vivem no dia a dia tantos aspectos bonitos do Evangelho. E aquelas que não estão ainda tão apuradas no caminho da santidade, as celebrações do Hora da Família, da Semana Nacional da Família, é para ajudar, né? São celebrações populares. Nós dizemos que é um grande retiro popular que nós fazemos durante o mês vocacional. Por isso todos somos chamados aí a fazer esse caminho de santidade, lembrando que a nossa vocação é esta. Isso, muito obrigado. Está aí então o nosso Em Comunhão, podemos refletir um pouco sobre a questão da família, da vida e tudo aquilo que a igreja propõe para nós. A gente fica feliz, espero que você aproveite ao máximo e passe também para as outras pessoas as informações. Queria agradecer de coração, muito obrigado, Padre Crispim, pela sua presença, por tudo aquilo que você assim esclareceu para nós, comunicou e nos fez refletir. Também o casal
que aqui está conosco, não é mesmo? E o Mateus e a Camila, muito obrigado. E obrigado aos seus filhos também, né? Amém, Padre. Reze por nós. Deus os abençoe sempre. Amém. Amém. E nós pedimos a bênção da Mãe Aparecida para que nos acompanhe. E acompanhando, a gente possa se reencontrar na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com a bênção da Mãe Aparecida e de seu esposo, São José.